Vamos estar agora acompanhando a previsão do tempo do Arão. Dia, boa sexta, um bom dia para você que nos acompanha também. Ela chega às 11h45 da manhã pelo horário de Brasília, viu, gente? Falta pouquinho tempo, né? Esse é o horário que marca a virada astronômica da estação. É o momento em que o Sol cruza a linha do Equador e incide a mesma quantidade de radiação para os dois hemisférios. Por isso, tanto o norte quanto o sul do planeta devem ter as mesmas 12 horas de dia e de noite no dia de hoje. O outono chega pra gente aqui no hemisfério sul e o norte se despede lá do inverno para a chegada da primavera. Aqui no Brasil, o frio vai demorar mais para chegar na nova estação. Será mais perto de maio que a gente vai sentir. Só que a chuva ela vai ficar mais tempo também no centro, no sudeste do país e tende a voltar intensa no Rio Grande do Sul. Vamos para a Uruguaiana, então, ali na campanha gaúcha. Hoje ainda tem tempo firme para lá, calorão de 36 graus, César. Mas amanhã o tempo vira em toda a campanha gaúcha, com previsão de perigo para muita chuva, para granizo, para vento e até microexplosão. Por isso eu já alerto para vocês amanhã, atenção ali. E onde tem temporal hoje pelo país, Thaís? César, no norte e no centro e muita atenção para o sudeste do país. A gente vê que o fluxo de umidade que entra pelo mar é recarregado ali com o fluxo de vapor da Amazônia, está totalmente direcionado para a faixa do sudeste. E aqui, entre Minas e o Rio de Janeiro, a gente ainda tem um cavado, que são aqueles ventos mais no alto da atmosfera que ajudam na formação de nuvens carregadas. E elas estão bem nessa direção, viu? Essa aqui é a área de perigo para chuva hoje. A gente vai observar que vem desde essa pontinha do Piauí, Maranhão, Amapá, parte leste do Amazonas, desce por Mato Grosso, também passando pelo centro-sul de Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro e o Espírito Santo. Nessas áreas há risco para alagamento, para ventania, inclusive para granizo de forma pontual. Em BH, viu? A capital é a mais chuvosa hoje. A gente tem previsão de 70 milímetros. Isso representa um pouco mais de um terço da média de chuva do mês todo, só em um dia. Já chove agora, inclusive, pela madrugada em BH. Essa chuva deve aumentar ao longo da manhã. A câmera está toda respingada. Lembrando que tem um risco isolado de granizo, máxima de 25 graus, César. E no Espírito Santo, Thaís, ainda chove muito hoje? O maior perigo no sul do estado, Cachoeiro do Itapemirim pode registrar 70 milímetros, mas é parecido com Vitória, que tem previsão de 60. Muita chuva para lá. Macapá, Belém, São Luís com 35 a 25 e 25 milímetros também no Rio de Janeiro. Na região serrana e no norte do Rio de Janeiro, a chuva deve ser ainda mais intensa, tem risco alto para deslizamento para lá. Atenção! O tempo é firme hoje nessas áreas que pega desde Aracaju, parte de Alagoas, a Bahia e essa faixa ali na divisa com o Paraguai, na fronteira com o Paraguai, aliás, descendo para o Rio Grande do Sul. Você que está aqui em São Paulo, dia ainda com muitas nuvens, a máxima chega aos 27 graus e chove menos que ontem, previsão ali na casa dos 5, 10 milímetros à tarde. Tá certo, daqui a pouco a gente conversa mais, Thaís. Até já já. Agora a gente vai para mais uma rodada da previsão do tempo. Thaís, você disse que deve voltar a chover forte no Rio Grande do Sul. Dá mais detalhes aí pra gente. Deve sim, César. O pessoal está enfrentando uma estiagem severa, tem chovido pouco, tem gente enfrentando dificuldade ali, tanto na agricultura quanto para o abastecimento das cidades. Mas a chuva, a partir da próxima estação que chega hoje, deve voltar de maneira mais intensa. É o que a gente vai ver nas projeções feitas para os próximos 3 meses do outono. A gente vê aqui o Rio Grande do Sul nessa marcação em verde, que mostra, né, que a chuva deve ser um pouco acima da média em toda essa região aqui, puxado pelo El Niño, que está começando a se formar. A gente conversou sobre isso ontem, ali no Oceano Pacífico. E com essa formação, que deve terminar até o fim do ano, a gente já tem essa chuva mais intensa para essa região, que atinge também nessa estação, a partir do Espírito Santo até boa parte do norte, do nordeste, até o norte ali em Amapá. Mas você tem Roraima, norte do Amazonas e do Pará, com uma chuva bem abaixo do que é comum para essa época do ano no nosso outono. Enquanto isso, as temperaturas devem ficar acima da média, ou seja, vai fazer um pouco menos frio do que é comum para essa época do ano na próxima estação, César. Interessante, né, Thaisa? Voltando para o mapa da chuva ali, que o Rio Grande do Sul está sofrendo agora com estiagem. Já há um bom tempo estão sofrendo bastante. E agora vão entrar numa fase em que vem muita chuva, né? Exato. Como é que os extremos estão
mais fortes? Como é que o clima está ficando destemperado, né? Isso, e lembrando, né, que a tragédia que a gente teve há 2 anos foi bem nessa época, entre abril e maio, é a época que costuma voltar a chover. A gente não tem um cenário previsto para esse ano que ocorra algo parecido, mas ainda assim, com o El Niño em formação, a gente tem risco aí para tragédias em várias áreas vulneráveis. E o Rio Grande do Sul está nessa fase de transição ali da temperatura do Uruguai para o centro do Brasil, muito suscetível a essas tempestades represadas. Bom, mas mesmo sem essa previsão de chuva extrema, muito acima da média, é bom que o estado se prepare, Sim. porque naquela tragédia toda, uma grande parte foi por causa do volume de chuva que caiu, mas outra parte foi por causa de falta de manutenção, rio assoreado, falta de investimento em prevenção de desastre para a chuva, então isso tudo tem que ser feito a tempo, né, Thaís? Perfeito, César. Tanto que os diques que já estavam instalados lá, eles têm a altura maior do que o volume de chuva que chegou a acumular ali. A água entrou pelas frestas, porque não havia manutenção. Isso pelo Brasil todo, a gente precisa ali mitigar os problemas e planejar as cidades, e os locais vulneráveis costumam ter muitos problemas. Rio Grande do Sul está nessa rota, e esse ano com o El Niño, que deve ser forte, traz transtornos para essa região também. Vamos ver o dia de hoje, onde há risco de temporal cortando o Brasil, nessa direção onde a gente tem o fluxo de umidade do norte para o sudeste, e vem desde o Maranhão, Amapá, cruzando o Mato Grosso, Goiás, e avança por Minas, Espírito Santo e o Rio de Janeiro. Aqui no sudeste, a gente tem um reforço de um cavado, que são os ventos que circulam em forma de ondas ali no meio da atmosfera, bem mais no alto de onde a gente está aqui em superfície, e a maneira como eles fazem essa curva ajudam na subida mais brusca da umidade, provocando nuvens ainda mais carregadas a leste desse sistema, que no caso fica acima da ilustração que a gente viu, e essa é a rota que a gente tem. Por exemplo, a chuva intensa hoje, deixando o solo bastante úmido e com risco para deslizamento, pegando Rio de Janeiro, centro-sul do Espírito Santo e uma grande parte de Minas Gerais, com a chuva dos últimos dias e de hoje bastante volumosa. E também para alagamento, o risco já é alto, inclusive, nessa área em laranja, que vale para a região serrana do Rio, onde está Campos dos Goitacazes, também nessa região, avançando pelo norte fluminense e o sul do Espírito Santo. Mas em amarelo, a gente vê que tem risco de enchente avançando aqui por Minas, sul da Bahia, com risco moderado, pegando aqui tanto Vitória, quanto Rio de Janeiro, quanto BH, e em áreas próximo a Belém e no sul do Amapá. Todo mundo em atenção, César. São Paulo, Thaís, ontem choveu bem, hoje chove forte de novo? Hoje não tem mais previsão de tempestade aqui para São Paulo e nem em nenhuma área aqui do estado de São Paulo. A gente tem aquele cavado que está para Minas Gerais, então a gente ainda vai ter nuvens aqui, o sol pode aparecer, mas à tarde aí a pancada deve ser de chuva menos intensa que ontem, máxima de 27 graus. As capitais com risco de tempestade: Goiânia, Macapá, Belém, São Luís, atenção para até 35 milímetros, mas a mais chuvosa é BH mesmo, com 70 milímetros, depois Vitória com 60. No Rio de Janeiro, lembrando, também está na rota dos temporais, mas o maior risco é para a região serrana, norte do Rio, no sul do Espírito Santo e na zona da Mata Mineira. César, já já a gente conversa mais para falar das temperaturas e da chegada do outono, né? Falta pouco, 11h45. Agora contando em horas, né, Thaís? É isso. Tá Até certo, já já. daqui a pouco. Viu aí essas imagens? E ontem você começou falando de chuva no Espírito Santo. Sim. Hoje ainda chove muito lá? Era área de alerta, né? Ainda tem previsão de bastante chuva, ali na casa dos 70 milímetros, o que é muita coisa para um dia só, no sul do estado, com risco alto para alagamento. Vamos direto para Vitória, ver um pouquinho mais como é que tá o amanhecer por lá. Ontem choveu bastante em várias regiões ali da capital e hoje tem previsão ali de mais 60 milímetros, e isso a gente vê aí a condição para muita atenção para essa região. E César, a gente está a menos de 6 horas da chegada da nova estação. Vamos preparar o estúdio, então, para receber o outono? As folhas caindo, que lindas! Imagem linda, né? Tem muita gente que adora o outono e costuma achar a estação com uma luz ótima para fazer foto. Muita gente gosta aí de passear. Eu acho lindo, adoro o verão, mas visualmente o outono é muito bonito. Você gosta? Eu gosto. Sim. A estação, gente, chega pontualmente às 11h45 da manhã, pelo horário de Brasília. É um momento de transição ali entre o verão e o inverno, em que as noites vão ficando mais longas e, consequentemente,
No centro-sul do país, as temperaturas vão ficando mais baixas. É o que a gente vai observar aqui em São Paulo. A gente teve ali temperaturas elevadas nos últimos dias aqui em São Paulo. Hoje a gente vai receber o verão em São Paulo com máxima de 27 graus e menos chuva que ontem. Você que está saindo de casa por aqui pode levar o guarda-chuva, mas ele vai ser menos necessário que ontem, que choveu bastante. É bom a gente lembrar também, a gente fala muito de frio, né, César? Mas na faixa mais perto do Equador, ali na Amazônia, não tem, você sabe, morou lá perto, né? Não tem, assim, as estações do outono, tem só verão e inverno. E ao longo do verão, ao longo do outono, aliás, a gente vai ter a transição ali de Belém, áreas de Macapá, transitando para o verão amazônico, porque a chuva vai diminuindo e a gente vai ter mais sol naquela região. Vamos começar então explicando para vocês por que hoje marca a transição da estação. A gente tem o equinócio de outono, essas 11h45 da manhã, acontece quando o sol bate de maneira perpendicular, bem no centro do planeta, na linha do Equador, incidindo a mesma quantidade de luz para os dois hemisférios, por isso a gente vai ter as mesmas 12 horas no dia e as mesmas 12 horas na noite. Nesse primeiro dia da estação ainda chove em quase todo o país, então atenção para essa faixa mais escura, onde o dia vai ficar mais nublado. Tempo firme de Alagoas até a Bahia e da fronteira com o Paraguai até o Rio Grande do Sul. Mas tem risco de temporal, bastante alerta para áreas do Amapá, centrais do Brasil, passando por Goiânia, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, com risco alto para alagamento, César. E como é que ficam os próximos dias? Ainda com bastante chuva, a gente vê na projeção aqui para os próximos 6 dias até 230 milímetros em áreas de Minas Gerais, com destaque para Juiz de Fora, que hoje está no alerta para alagamento e ainda chove bem até terça-feira. Também a região norte, centro e no sul do país tem previsão de volumes bem altos a partir de amanhã. A semana que vem ainda vai ser quente, como a gente observa aqui nesse mapa, parecido com essa semana, com máximas de até 29 graus em áreas do sudeste, até 34 no sul e bastante calor em áreas do nordeste. Veja como fica sábado e domingo. Destaco aqui para vocês amanhã Vitória, Belém, Fortaleza, bastante chuvosas e muita atenção para a campanha gaúcha na região sul. A gente vai ver aqui no próximo, bem rapidinho para a gente terminar. Destaque para Uruguaiana, Alegrete e Itaqui, com risco de microexplosão, que é aquela chuva que pode trazer bastante. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, ative o sininho de notificações e deixe o seu comentário também como anda o tempo aí na sua região. De desastres. Estamos avisados. Obrigado, Thaís. Então, galera, se você gostou, curtiu, deixe seu like, ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E outra, deixe no seu comentário aqui como anda o tempo aí na sua região, para a gente poder ficar todo mundo bem informado. Valeu, galera, até o próximo vídeo. Valeu, tchau!